Numa escala de 0 a 10, que peso o senhor dá à presença das empreiteiras no Congresso Nacional? 7. Quanto custava um voto para Paulo Maluf? Não sei, eu sei que a mala tinha 300 mil dólares. Tomei precaução. Passei a descer armado, deixar um revólver dentro do carro, umas coisas assim. Mas eu raciocinei que se alguém quisesse me matar, não ia matar de tiro, ia matar de simular um atropelamento. Em média, quanto custa hoje uma eleição para deputado federal? Se for somente com os seus recursos próprios, ainda que com doações, não pode gastar menos de 3 milhões. Quando estava na Câmara dos Deputados, o ex-governador Roberto Magalhães mergulhou a fundo num tema explosivo: a participação das empreiteiras na cena política brasileira. O ex-governador de Pernambuco foi escolhido relator da CPI que ficou conhecida como a dos Anões do Orçamento. A CPI descobriu uma sucessão de escândalos: obras públicas superfaturadas, propinas, desvios, subornos. Pediu a cassação dos mandatos de deputados. 2 décadas depois, o ex-governador, ex-prefeito do Recife e deputado federal por 4 mandatos, lamenta que o Congresso Nacional não tenha feito uma devassa nas relações entre poder econômico e a cena política. A polícia e a justiça é que vêm cumprindo este papel na Operação Lava Jato. Magalhães diz que o poder do dinheiro contaminou a composição do Congresso Nacional. Quem não tem dinheiro para gastar numa campanha não se elege. Começam aí as relações perigosas entre a representação política e o poder econômico. Uma saída urgente é reduzir drasticamente o custo das campanhas eleitorais. Uma alternativa é, segundo ele, a adoção do voto distrital. Um candidato disputaria apenas os votos dos eleitores de uma determinada região do estado. Aos 82 anos, o ex-governador, que ficou conhecido pelo estilo franco e direto, pede a palavra. O senhor já disse que a Câmara e o Senado hoje não estão com a representatividade que deveriam ter. O Congresso representa de fato o povo brasileiro ou representa o poder do dinheiro? A influência econômica, né, no processo eleitoral brasileiro, de um certo tempo para cá, ou algum tempo para cá, vem gradativamente, não é, puxando para baixo a representação brasileira e todo o funcionamento do processo eleitoral e, consequentemente, político. Isso se agravou muito a partir do mensalão e do petrolão. Antes do mensalão e do petrolão, havia corrupção, mas não nessa escala. E mais, não havia a participação, não é, ostensiva do Estado. Se o governante for honesto, o dinheiro não se acaba tão rápido. O senhor foi relator da Comissão de Anões do Orçamento, que resultou na perda de mandato de 10 deputados. Já ali havia uma promiscuidade entre empreiteiras e parlamentares. Numa escala de 0 a 10, que peso o senhor dá à presença das empreiteiras no Congresso Nacional? 7. Você perguntou o número, né? Menos 7. O senhor acha que um dia o Congresso vai investigar a fundo o papel das empreiteiras no processo eleitoral? Não precisa mais não. A Lava Jato já fez aí. Está feito. Mas o senhor lamenta que a iniciativa não tenha partido do Congresso? Lamento, mas entendo. Entendo. Porque quem não recebeu propina, recebeu ajuda.
e se considera, de certo modo, envolvido, quando, na verdade, pela lei de que eu participei da redação e propus até que ela fosse feita, tornou-se legal a doação de empresários, de pessoas jurídicas, empresários, portanto, nas eleições. O que era correto, não deviam ter extinto. Porque se não fizer como era, pode fazer, mas tem que dar recibo. O dinheiro tem que ser de uma conta especial. Depois presta contas à Justiça Eleitoral. Se não tem isso, aí é que vai haver mesmo a doação fraudulenta, sem autorização legal. O senhor concorda com os que dizem que este é o pior congresso dos últimos tempos? Aí eu respondo com palavras de Ulisses Guimarães. Espere o próximo, que vai ser pior. Qual é a saída? O próximo talvez até não seja. Em função de quê? Em função da Lava Jato. Que eu acho que muita gente não volta. Agora, quem vai substituir esse que não volta? Agora, veja bem, a renovação na Câmara sempre foi grande. Entre 30% e 40%, é muita coisa. Mas o diabo é o seguinte, substituir necessariamente não é renovar, tá certo? Aí está o X do problema. Um pouco vai melhorar. Porque essa Lava Jato é um marco. É verdade que eu tô vendo coisas que nunca pensei ver na minha vida. Lula e Dilma combatendo o juiz da Lava Jato. Como é que pode? Eu vou dizer, se em Pernambuco fizesse isso, eu estava morto. Não podia nem sair na rua. Quer dizer, não é que fosse me agredir, não. Porque a vergonha que ia ter era tão grande que eu ia parar em algum momento e voltar. Não teria coragem de sair na rua. O judiciário é fundamental. Um país sem judiciário é um país sem ordem. É um país sem ordem. Um eleitor que souber como funciona uma campanha eleitoral ficará sempre com a dúvida. Uma empreiteira doa dinheiro para a campanha de um candidato a troco de quê, exatamente? Bem, pode ser por amizade, pode ser por admiração. Entendeu? Pode ser. Agora, acredito que em uma grande parte das vezes será para ter a contrapartida de apoio nos pleitos dele perante o poder público. Que aí pode ser o federal, pode ser o estadual. O senhor disse que uma empreiteira pode doar dinheiro para um candidato por admiração. Eu tive casos desses. Mas o senhor acha que o eleitor acredita? Se você quiser, depois que a gente sair daqui, eu dou o nome de um dos maiores empresários daqui, que tinha prazer em me dar. Não era grande dinheiro, não, mas não. Você vai à casa dele, você conhece ele certamente, vai à casa dele e pergunta. Mas o se senhor já me pediu alguma coisa. Mas o senhor acha que o eleitor acredita que uma empreiteira faz uma doação em dinheiro por mera admiração pelo Mas candidato? eu já lhe disse que não são todos. Não são todos os casos. Mas também você não vai imaginar que só dá por interesse. Não, porque tem amigos, tem admiração por esse, por aquele. Tem muito empreiteiro. Um dia desse empreiteiro teve aqui, um empreiteiro muito rico teve aqui. Aliás, até empreiteiro não. Ele era um grande empresário da área de transportes. Entendeu? E acho que já não está mais em transporte, mas é rico. E me perguntou por um deputado, até do PT, que mora perto dele, que ele tem boa impressão, se achava que eu merecia, se achava que ele devia dar alguma ajuda na eleição. Perguntou a mim, imagine, para dar a quem? É um do PT. Quer dizer, você vê, ele está bem intencionado, ele quer ajudar aqueles que ele acha que são bons, que... Eu confirmei que não tinha nada contra ele, não tinha nada contra para dizer. Agora, quanto ele dá ou não dá, era com ele. Não queria participar dessa decisão, não. O senhor nos disse no contato anterior que todo mundo no Congresso recebe ajuda de empresas para campanhas eleitorais, o que não quer dizer que todo mundo seja corrupto. Não. Qual a saída para mudar esse quadro? Esse Alterar clima de suspeição. Alterar o processo eleitoral. A melhor seria
seriam soluções que reduzam a necessidade do dinheiro. Na campanha eleitoral. Eu sou favorável ao voto distrital misto, porque eu não vejo por que um deputado de Pernambuco ter que disputar eleições para deputado no eleitorado de todo o estado. Uma fortuna uma campanha dessa. Aí você iria resolver bastante o problema do custo de campanha. Mas não sei por que não entra na cabeça da maioria dos deputados. Não entra. Você já pensou um deputado ter que ter 400 mil votos, como em São Paulo? Quer dizer, não todos. Tem deputado que se elege com 90, 80, né? Poucos. Mas a maioria tem que ter mais de 100, não é? Eu tenho a impressão que tem que ter mais de 100. Ou seja, há necessidade disso? Porque São Paulo é um estado, mas com números e estrutura de país. É uma fortuna a eleição de deputado em São Paulo. Em média, quanto custa hoje uma eleição para deputado federal? Se for somente com os seus recursos próprios, ainda que com doações, dizem que a coisa não fica abaixo de... Isso sendo muito cauteloso. Não pode gastar menos de 3 milhões. Dá nem para sair, nem para dar partida. O senhor, como candidato a governador, a deputado, a prefeito, a senador, certamente já recebeu ajuda de empreiteiras e de outras empresas para as campanhas eleitorais. Em algum momento, algum dos doadores pediu ao senhor ou algum de seus assessores algum tipo de retribuição? Você teve voto de usineiro, teve voto de empresários mais importantes que tenham uma variedade grande de atividades industriais ou comerciais, etc. Mas que nesses casos, aqueles maiores industriais que já me deram qualquer tipo de ajuda, foi uma ajuda absolutamente desinteressada em termos de pedidos. Eu tenho uma ideia, hoje não, há tempos que eu tenho uma ideia de que, não tenha dúvida de que a presença de empresários nessa coisa toda, basta olhar a Lava Jato, não precisa me perguntar nada. Só que ali é o macro, né? O macro dos macros, porque envolve o governo, né? Envolve inclusive empresas com uma coisa terrível, que é essa coisa aí da Petrobras. Parece que o povo não tem uma exata noção, porque era para ver uma revolta enorme. Era para ter ido bater naquele Planalto. Quando ainda não tinha assumido a candidatura a presidente, o então governador de Minas, Tancredo Neves, chamou o senhor para uma conversa particular, só os dois, numa sala do Palácio do Governo em Minas. O que foi que ele disse ao senhor? Vou lhe contar uma coisa muito importante da minha carreira política, o momento talvez mais importante da minha carreira política. Foi quando eu chamei a minha bancada para informar que eu ia apoiar Tancredo. O importante é o que eu disse a eles. Eu disse, olha, nós vamos praticar um ato que é considerado o ato praticamente suicida de qualquer político. Entregar o poder ao adversário. Mas nós temos o dever de fazer isso pelo país. Adianta não fazer e amanhã vermos esse país numa luta entre irmãos? Quem sabe com derramamento de sangue? Tomei essa decisão, mas não me arrependo, porque eu acho que foi a decisão mais importante que eu tomei como político. Nenhuma tão importante quanto essa. O senhor participou de uma reunião sigilosa no apartamento do então candidato a presidente Tancredo Neves, em Brasília, em companhia do próprio Tancredo e do senador Marco Maciel, para discutir a atitude dos militares diante daquela eleição. O que é que ele disse ao senhor? Eu sempre tive muito bom relacionamento com os militares. Quem quiser que fale mal. Meu conselho dos militares é muito bom. Você não pode confundir o militar brasileiro com aqueles militares, coitados, em parte vítimas, que foram levados a entrar numa guerra suja. Que se iniciou com a guerrilha, entendeu? Que não foi o exército brasileiro que iniciou, a não ser que você considere que é responsável, porque
em 64 interrompeu o processo constitucional, né? E eu comecei a sentir que eles estavam impacientes, porque no início eles não estavam não, né? Assistindo aí essa coisa da sucessão e tal. Depois eu vi que eles estavam ficando irritados e tal, então eu fiquei preocupado que pudesse haver um golpe. E aí eu fui a Tancredo, pedi com urgência numa conversa, e falei, olha, eu tenho essa situação com os militares e sinto isso, e eu quero saber, Tancredo, se houver aí uma reviravolta, quando nós vamos? O exílio para a cadeia, para onde é que nós vamos? Ele disse, olha, fique tranquilo, que se nós tivermos que reagir, se tiver que haver reação militar, não virá do norte, virá do sul. Aí você vê que ele já tinha um esquema. Quer dizer, Tancredo Neves, então, deu ao senhor a garantia de que ele contava com o apoio dos militares no sul. Nós não estávamos desamparados nessa área. Perto da eleição indireta para a presidência da República em 1985, o senhor recebeu uma ligação de um deputado que lhe disse que 3 deputados ofereceram a ele dinheiro numa mala preta para votar em Paulo Maluf. Isso consta no depoimento que o senhor gravou para a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Quanto custava um voto para Paulo Maluf? Não sei, eu sei que a mala tinha $300 mil. E curiosamente, depois conversando com o deputado do meu partido que trouxeram a mala, ele me disse, o Calinhete foi muito correto comigo, que eu levei de volta a mala e ele não quis contar o dinheiro. A campanha de Paulo Maluf Bom, estava eu não sei oferecendo... se foi Paulo Maluf. Mas a campanha de Paulo Maluf estava oferecendo A campanha 300 de Paulo mil Maluf, dólares. ele pode nem ter conhecimento disso, não sei. Mas estava oferecendo $300 mil a deputados de Pernambuco para que Agora votassem não sei quanto era para o colégio cada um. eleitoral. Não, eu não ia perguntar, né? O senhor nunca teve a curiosidade de saber, não? Mas por era uma esse voto? minoria, né? O senhor participou Quer de dizer, uma minoria que teve a ideia e levou o processo adiante. Porque eu não sei se alguém recebeu, quanto recebeu, porque eu acho que não recebeu nada, porque a mala voltou com o mesmo dinheiro. O senhor participou de uma conversa no apartamento do então vice-presidente eleito José Sarney, na noite em que Tancredo Neves foi levado a um hospital em Brasília. O que é que se discutiu exatamente nessa conversa? Eu dei minha opinião, inclusive, né? Minha opinião de que estava muito claro. O vice sucede ao titular. Mas, como o ministro da Guerra pensava como eu, tudo se resolveu. Mas era realmente a solução jurídica, não havia outra não. Mas o senhor notou alguma relutância do vice Sarney em assumir o posto de presidente naquelas circunstâncias? Se tem insegurança, talvez pela responsabilidade. Ele estava, digamos assim, impactado pelos acontecimentos. Não é brinquedo não, rapaz. Você se elege vice daqui e vai ser presidente de um país como esse. O senhor foi indicado candidato à vice-presidência da República na chapa de Mário Covas, mas teve que abrir mão da indicação porque foi combatido pela ala esquerda do PSDB na época. Não foi por ter sido combatido pela esquerda. Ou o senhor guarda alguma mágoa desse episódio? Nenhuma. Eu nunca quis ser vice. Não. Jamais quis. Mas eu queria lhe dizer o seguinte, não foi por causa da esquerda propriamente. Ela concorreu, mas quem concorreu para que eu não fosse foi a falta de apoio dos meus companheiros do PFL. Se eu não tinha o partido, não tinha o prefeito que era meu amigo e que... Né? Então o que eu ia contar para fazer política? Eu ia ser um vice esvaziado, um vice sem prestígio, que ia dar uma votação pífia. Quando atuava na CPI, que investigava a corrupção envolvendo parlamentares e empreiteiras, o senhor desconfiou de que estava seguido por homens armados? Não estava sendo seguido não. Mas o senhor recebeu alguma ameaça direta? Havia um deputado que foi o principal de todos os deputados que foram envolvidos naquele processo, o que tinha maior patrimônio. Ele tinha só em conta bancária, se não me engano, 60 milhões de cruzeiros naquela época. Durante a CPI, ele morava no 6º e eu no 4º. Então,
eu comecei a notar, a partir de um certo momento, que sempre que eu subia, tinha dois camaradas que, a paisana, mas até franzinos. Não pareciam ser guarda-costas, nem bandidos, né? Bom, bandido pode ser frágil, porque bandido não precisa de músculo, né? Ele resolve na base da tecnologia, né? Então, armados, ostensivamente armados. Aí eu disse, pronto, isso é a arte do deputado, que era o João Alves, para me fazer medo. Mas não vai me fazer medo não, porque ele não vai mandar me matar. Vai se meter numa encrenca maior, né, do que o dinheiro que ele vai ter que dar conta, ou uma cassação, coisa que o valha. E não quis pedir segurança nem nada, porque aí ia ser um horror. Porque se eu peço a passarinho segurança, eu ia ter que andar até no plenário com segurança. Não é possível. Não era possível. Aí deixei. Agora tomei precaução. Passei a descer armado, deixar um revólver dentro do carro, algumas coisas assim. Mas eu raciocinei que se alguém quisesse me matar, não ia matar de tiro, ia matar simular um atropelamento na garagem, uma coisa dessa. E aí eu passei a ter mais cuidado quando eu andava na garagem. Então, como presidente da CPI, determinou que solicitou à Polícia Federal que fosse feita uma busca na casa do deputado João Alves. Quando chegaram lá, encontraram aquelas duas figuras. Disse, vocês têm 24 horas para ir embora, se não forem a gente prende vocês. Que segredo o senhor não podia divulgar quando estava na vida pública, mas hoje pode? Eu podia lhe dar fatos interessantes que eu nunca contei, que eu nunca falei, mas podia lhe dar o privilégio de falar. Uma das grandes frustrações minhas na política foi quando no Palácio me procuraram, dizendo que Tancredo Neves, não vou dizer as pessoas que me procuraram, Tancredo Neves teria interesse em convidar Marco Maciel para vice, né? E bom, eu vou logo dizer como é que foi. Marco Maciel me procurou, dizendo que algumas pessoas no partido, não sei, enfim, que havia uma cogitação. E eu me entusiasmei, disse, Marco, pelo amor de Deus, não largue essa oportunidade. Porque Pernambuco não chega lá que não seja pela via da vice. É muito difícil um estado do Nordeste ter um presidente. Tem dado, mas em situações muito especiais, né? Que cena impublicável o senhor já testemunhou em sua carreira política? Não pôde contar na época, mas hoje pode. Se eu não podia contar porque deixava alguém mal, não é? Vai continuar o mesmo problema. Se eu for dizer tudo que eu sei de ruim das pessoas que eu conheci na política, ai Maria, ia ter que me mudar, mas para onde?